do projeto Conexão Mata Atlântica e coordenadora dos projetos Meta 2014, F-Hidro 160 e 161, SOS São Francisco e Projeto Promata. Com vocês, Marcelo. Bom, pessoal, bom dia. Estou aqui para apresentar um pouquinho, falar um pouco sobre esse tema muito interessante que é abordado hoje, que é a questão da agricultura na montanha, que é um tema importante para a gente, tendo em vista que o nosso território aqui, basicamente, é chamado de mar de morros, então a gente tem essa dificuldade muito grande aqui de executar qualquer atividade dentro desse relevo. Então, vou passar um pouquinho aqui para vocês a experiência que a gente tem dentro do IF, juntamente com os produtores rurais, para estar fazendo o melhor possível dentro da questão de sustentabilidade, conservação do meio ambiente, do solo e da água, um pouquinho de experiência para vocês. Então, como eu tinha falado, é muito importante aqui essa questão da localização. Então, hoje a gente entende como montanha são picos maiores, mais pontudos, acima de 600 metros, e hoje o que a gente tem aqui em Minas Gerais mesmo são mais como morros e serras, que são um pouquinho mais sofreram intemperismo, então não são montanhas tão altas, não são como montanhas, como você vê aí nos Andes, que existem cadeias de montanhas com mais de 3.000 metros. Aqui em Minas Gerais a gente não tem essa altura toda, porém as dificuldades são praticamente as mesmas. Então é importante também a gente conhecer um pouquinho a região antes de começar a falar das práticas, para a gente poder fazer o planejamento e entendimento da área que a gente tem. Então, o clima e vegetação também é diferente de uma área mais baixa, então a gente tem que levar em conta para fazer a questão do uso dessas áreas, qual é a altitude máxima que você tem do seu território. Então isso influencia no plantio de café, existem espécies mais adaptadas à questão de altitude, e outras espécies que com certeza você não vai conseguir ter sucesso. Então isso é importante para você fazer um planejamento. Então acho que inicialmente a gente tem que fazer todo esse levantamento de dados para estar programando o que você vai fazer, o que você pode fazer ou não dentro do seu território. Então, o que a gente tem aqui, importância ambiental, a gente sabe que as montanhas têm um papel muito importante na questão de captação de água, e o que a gente vê aí em muitas regiões é o problema de erosão. Então, a partir do momento que você vai fazer a questão da agricultura dentro da área de montanhas, que é o tema principal aqui, levar em consideração as áreas de bacias de recarga hídrica, que são muito importantes, como a gente vê essas áreas aqui. Então são áreas geralmente que a gente não utiliza para agricultura, para plantio, a gente faz a parte de conservação ambiental, para poder levar em consideração essa importância da questão hidrológica, da paisagem. Aqui algumas atividades econômicas que a gente tem, possui dentro de áreas de montanhas, Então, às vezes a gente tem algumas certas limitações, mas ela é muito importante para a questão de produção do queijo, que é muito famoso na Serra da Mantiqueira, a questão de fruticultura, a própria questão da agricultura, a gente consegue fazer horticultura. Então, a gente não tem muito limite, O que vai limitar são alguns indicadores que a gente vai ver aqui para frente, Então, a questão também, outra coisa muito importante da parte de montanhas, é a questão da natureza, Então, o ecossistema local que você encontra. Então, tem que ser levado em consideração tudo isso. Muitas vezes existem espécies ameaçadas de extinção, então o ideal não é você utilizar essa área toda somente para agricultura, ou inclusive de uma espécie única, conseguir fazer o mais possível diversidade possível na área. Aqui é só uma questão que tem aqui do caso da Serra da Mantiqueira, onde a gente está inserido aqui em Viçosa, que tem uma parte de escarpas, são formados por falhamentos de serra de São Geraldo. Então aqui é mais falando as características da área que a gente tem, e inclusive referenciando isso que eu falei, que não são montanhas, porque quando você às vezes vai procurar na internet alguma coisa referenciada a montanhas geralmente são aqueles picos pontudos, mais altos, grandes inclinações, grandes altitudes. E aqui em Minas Gerais a gente tem o que é conhecido como Mar de Morros, que são aquelas cadeias de montanhas. Aqui são exemplos, para vocês verem a diferença. Então são áreas mais pontudas, e mais íngremes, e geralmente as
as montanhas que são mais altas, ela não possui ainda o solo formado, né? Diferente aqui de Minas Gerais, que a gente tem os mares de morros. Os morros, eles já sofreram mais intemperismo com o tempo, por isso vai perdendo essa parte de ponta, né? Então você tem uma quantidade de solo maior nessas áreas, diferente dessas áreas de montanhas grandes que você não tem formação de solos, o que dificulta muito a utilização dele para agricultura ou outras técnicas, né? Outras práticas. Aqui é uma imagem do Itacolomi, então a gente consegue ver melhor, né, essa questão da paisagem. E outra coisa que tem que levar em consideração é a formação rochosa, né? Então, se você tem uma área de morro, mas o seu solo é muito, não é profundo, né? Ele é muito raso. Então, você não consegue plantar árvores aqui, muitas vezes, né? Essa é uma paisagem natural, você não vê árvores. Então, isso tem que ser levado em consideração também quando você vai fazer a utilização dessas áreas de montanhas, né? A questão do solo e a vegetação nativa que tinha antes, para não causar alterações também. Aqui um dos maiores problemas que a gente tem, né, nessa região, que é áreas de montanhas, ocorre, né, a questão da erosão, e muitas vezes ela se transformando em vossorocas, né, essas áreas de vossorocas de erosão são muito difíceis e muito caras de serem reconstruídas depois, então por isso a importância de a gente fazer o planejamento do que vai ser feito de atividades e levar em conta a questão da construção de curvas em níveis, né, que muitas vezes a gente esquece, ou talvez por dificuldades de utilização de trator, mas poderia utilizar ferramentas manuais ou até mesmo animais que são treinados para fazer esse tipo de serviço, mas que é uma atividade muito importante quando você pensa em utilizar essas áreas de montanhas, né? Porque o risco de ocorrer erosão é muito grande. Aqui alguns exemplos, né, que a gente passa aí de carro por esse estado de Minas Gerais, a gente acaba vendo, né? Então o que o pessoal costuma fazer? Ara e gradeia morro abaixo, né? Por questão do tratorista ter medo de tombamento do trator, né? Risco de acidente, então ele acaba arando morro abaixo. É uma prática muito comum aqui na região e muito problemática, porque aqui você está construindo sulcos de erosão. Quando a água vier da encosta da montanha, ela aproveita esses caminhos e com o tempo vai acabando aumentando as erosões, além de levar todo o nutriente que tem no solo, a matéria orgânica, né? Então é um problema muito grande que a gente tem. Então a primeira coisa que tem que ser levada em consideração é se a área é possível de fazer essas curvas em níveis, que é o ideal. Outra paisagem típica que a gente tem aqui na região também de montanhas, né, é a utilização intensiva de gado, onde ela ocorre essas linhas aqui de caminhos dos gados, com extrema compactação do solo e acaba prejudicando muito, né, a questão da utilização dessa área. E infelizmente aqui os produtores eles não têm a mentalidade de fazer adubação e de cuidado com a pastagem. A pastagem ela tem que ser tratada como qualquer espécie agrícola, né? Como se fosse um milho, um feijão, fazer adubação, fazer todas as práticas culturais necessárias, porque você maximiza essa área, você consegue dar uma utilização melhor, colocando mais cabeças de gado, né? Um dado hoje, aqui em Minas Gerais, a gente não consegue colocar 0,6 cabeças de gado por hectare, sendo que numa área bem manejada você consegue colocar até 2 cabeças ou mais, né? Isso é uma diferença muito grande. Então, como eu disse, sempre levar em consideração, a gente sempre deixa no topo de morro, aí a gente vai ver algumas legislações, né? A parte arbórea, né? E a questão dos sulcos, onde você pode fazer bacias de captação de água embaixo e sempre protegendo essa área. Estou falando um pouco desses conceitos, essas coisas assim, porque é importante do que já falar a questão da prática, né? De utilização dessas áreas. Aqui a gente tem mais exemplar, né? Uma área dessa, a gente acaba nem utilizando para a agricultura, né? Porque, e até mesmo pastagem, o gado vai gastar mais energia subindo uma montanha desse, um morro desse, do que se fosse uma área mais baixa. Então, o ideal é você ter uma área dessa, manter ela conservada, o máximo que você pode fazer aqui um plantio, talvez de café em altitude, alguma coisa assim que seja, até mesmo com a colheita também, dependendo da área, é difícil, né? Então, no planejamento tem que levar isso em consideração. E aqui algumas legislações pertinentes, né? Outra coisa que é importante da gente, antes de começar também a utilização dessas áreas, né? É essa questão das legislações que existem, tanto municipais, estaduais como federais, né? Então aí a gente tem algumas das leis que são feitas aqui e que todo montanhas ou morros com inclinação acima de 45 graus, 2/3 dela tem que ser protegidas, né? E aí, quando você tem uma área que tem algum impedimento, muita dificuldade, o que a gente tem que ver? Será que realmente eu consigo fazer plantio nessa área? Será que não é melhor eu fazer outros tipos de atividades?
E aí alguns exemplos que eu coloquei aqui, o arborismo, né? Então você pode utilizar essas áreas de montanhas para turismo ambiental. Então o arborismo é muito interessante para essas áreas, né? Essa parte de turismo ecológico com cadeias de montanhas, escarpas muito íngremes, né? Que não dá para você utilizar para a parte de agricultura, né? Pousadas, né? Muito interessantes. E outra opção que tem é os terraços, né? Que o pessoal faz muito. Em outros países, plantio de arroz. Só que você descaracteriza toda a paisagem, né? Tem essa questão do problema do ecossistema, então acaba que não é o ideal a gente pensar em fazer isso aqui. Então o que a gente sempre faz? Nos nossos projetos do IF, a gente conversa com o produtor rural antes, identifica a capacidade dele, a aptidão agrícola da área, né? Então é muito importante fazer esse levantamento. A primeira coisa que a gente estuda através de geoprocessamento é a possibilidade de fazer as curvas em níveis, né? E sempre que possível, algumas bacias de contenção de água nos cantos ou em áreas estratégicas. Isso dependendo, igual eu falei também, do tipo de solo, da inclinação, isso varia muito. Infelizmente não tem como dar uma receita de bolo, né? Mas a gente acaba fazendo o projeto antes. Então aqui é um exemplo que a gente tem de projetos, né, de café, ligado com a parte de proteção, né, que é aquele topo de morro que eu falei. Então a gente consegue fazer a parte de café e sempre com algumas árvores nativas, tentando fazer algumas conexões, né, com outras áreas conservadas. Então às vezes você tem uma outra floresta aqui do vizinho, a gente tenta fazer essas conexões também por causa da importância dos corredores ecológicos, né, da fauna e da transposição genética das espécies, né. E aqui um exemplo básico também que a gente tem no outro projeto, né, que é essa parte assim, não utilizar toda a área, né, para um tipo só de cultivo. Então aqui, infelizmente a imagem está meio ruim, mas a gente tem diversidade de espécies, né, então a gente tem a mogno, eucalipto, algumas outras atividades aqui, junto com café, cacau. Essa questão de diversidade, quando você trabalha na montanha, é muito importante, porque você está atraindo fauna, animais silvestres, além de também evitar a questão de contaminação de doenças, né? Você forma barreiras naturais, isso também é muito importante, além de proteção. E veem que muitas vezes, se você não der conta de fazer as curvas em níveis, minimamente a gente tem que fazer o plantio em nível, né? Então você vê essa área aqui, ele está todo plantado em nível, ele não está plantado como eu mostrei naquela imagem, morro abaixo, né? Esse projeto é uma unidade modelo que a gente tem dentro do projeto Conexão Mata Atlântica do IEF. Ele fica situado em São Francisco do Glória. A gente faz muita atividade aqui de tiro de campo, demonstrando que isso é possível, né? Trabalhar em áreas inclinadas, trabalhar com diversidade de espécies, né? Então, o que o produtor fez aqui foi um plantio de eucalipto. Essa área é mais espaçada, né? A entrelinha entre um plantio e outro, na faixa de 30 metros. E o produtor ele plantou outras espécies de cultivo rápido, né? Como milho, feijão, e aí tem outras espécies aqui. Aqui ele já está colhendo, né, o milho. Isso é importante para o produtor começar a ganhar dinheiro antes de ter a questão da renda com árvores, né? Então a gente faz plantios de ciclo curtos, né, enquanto a árvore está crescendo, para depois poder soltar o gado também, porque senão ele acaba comendo as árvores que tem. E esse projeto é muito interessante porque o produtor ele é muito envolvido, né? E ele mesmo fez essas podas, faz o plantio. Então esse plantio aqui você vai olhar, ele tem 2 anos. É um plantio que tem aí árvores bem grandes, né? Com mais de 10 metros de altura aqui e com uma excelente adubação, aproveitando a fertilização do solo também. Essa área é um pouquinho mais no topo, né? Não está tão inclinada devido a isso. Então, como eu falei, né, aqui é uma imagem satélite da nossa região, né, e aqui da unidade modelo. Ela abastece o município de São Francisco do Glória com água, então essa é a importância também dessas áreas montanhosas, né? Então o proprietário ele poderia estar recebendo também pagamento de serviços ambientais, porque essas áreas inclinadas todas aqui montanhosas, elas acabam abastecendo o município, e essa é a importância de fazer um trabalho de conservação aliado com a produtividade, né? Então isso é muito importante no análise do projeto. Aqui um pouquinho maior, né, essa área aqui. Então reparem que sempre está em nível, né, os plantios. Essa parte aqui também tem uma bacia de contenção. E tentando fazer uma conexãozinha com as áreas fragmentadas que já tem conservadas, né? Se vocês repararem, a imagem está muito boa, mas todo o topo de morro tem uma parte conservada na parte superior. Não é interessante desmatar, mesmo que fosse legalmente possível isso, porque ela causa muito danos, né, na questão da erosão. Aqui um pouquinho mais de perto, né, o plantio da área dele.
essa área aqui toda é de café com abacate. Aqui nós temos o milho, mogno, pastagem, milho, feijão também teve nas entrelinhas, sempre em nível, e essa alternância de culturas, né? Então, aquilo que eu tinha falado, né? O interessante de você iniciar um projeto, independente dele ser montanha ou não, é iniciar com os dados, né? O que você vai fazer, levantamento de dados do produtor, aptidão da área, o que você tem, para poder começar a planejar o seu projeto, né? Então, a gente começa a fazer mapeamento, aí a gente já faz as práticas mecânicas, adubação do solo, controle de formiga, que é muito importante, a questão de plantio, formiga é um dos problemas muito grandes que a gente tem. A questão, um outro exemplo do projeto, né? A gente lista todas as aplicações. Muitas vezes a gente tem que usar os herbicidas, né? A gente preza por não utilizar, mas muitas vezes é impossível. E o que a gente tenta fazer são os cultivos mínimos, né? Quanto menor a mecanização dos solos em áreas inclinadas, é melhor. Por isso, muitas vezes a gente opta por a questão da dessecagem por herbicidas. Aqui é a área de mogno, então a gente tem uma linha aqui de mogno, de LPF, integração lavoura, pecuária, floresta, lavoura-floresta, a gente só tem uma parte pequena. Então essa diversidade é muito importante, tanto para o produtor diversificar a parte de ganho de dinheiro, né? Então o mogno ele tem um crescimento mais lento, ele vai ter um valor mais agregado a futuro, mais uns 30 anos, 40 anos, enquanto o eucalipto é mais rápido, né? Em 7 anos ele tem a colheita, fora o plantio que ele fez de café, milho, feijão, melancia. Então é um projeto que é bem divulgado, né? Como eu falei, Zona da Mata, a gente tem esse LPFzinho que é em sistema de montanha também. Muito interessante, quem tiver interesse também de conhecer um pouquinho mais a respeito. Aí algumas fotos, né, que a gente passa aqui, só para ilustrar que realmente é possível. E isso o produtor também, com fotos que a gente colocou de câmera trap, a gente já começou a ver animais silvestres voltando, lobo-guará nessa área, a gente já viu bicho preguiça, tatu, entre outros animais silvestres que o próprio produtor falou que não tinha mais na área, mas com esse sistema de plantio de LPF, né, agregando arbóreo com agrícola, foi muito interessante porque trouxe essa fauna nativa de volta, né? Então a gente vê que o solo, ele nunca fica exposto. Outro problema muito grande que a gente tem na agricultura, principalmente de montanha, é a exposição do solo. Então, quando você tem o solo muito exposto, a questão do solo, ele mata as bactérias, os fungos que estão fazendo a atividade do solo, e o ideal o que é? Você sempre está plantando. Então, o interessante é ver dentro do seu planejamento dos meses que são possíveis plantar, né, as forrageiras, para estar sempre protegendo o solo. Isso daqui você evita ervas daninhas, outros problemas que você tem para ficar capinando, diminui o custo, né? E ainda tira a renda também. Aqui é o mogno com o feijão. Melancia que o produtor também plantou lá na área, né? O mogno já é um pouquinho maior, aí já é evolução, né? Aí já tirou a questão das forrageiras, né? E aqui ele já está plantando o capim, braquiária, para colocar o gado depois. A gente não soltou o gado por enquanto porque as árvores ainda estão um pouco menores. Aqui já a área já com pastagem, né? Aí já foi feito a semeadura da braquiária e aqui já está maior. O produtor ele quer deixar crescer um pouquinho maior essas árvores para o boi não ficar coçando a cabeça, o chifre aqui das árvores e não ter problema de perda de alguma espécie. Mais para frente a gente faz a seleção, né? Como é uma madeira nobre, a gente faz a seleção para ele poder engrossar melhor e ter uma maior precificação futura. Aqui é a área de café, mais de perto, né? Aquela área que a gente viu de imagem do satélite, aqui é a parte do ILPF do eucalipto. Então a gente plantou abacate junto com café. Então a gente fez a cada 10 pés de café a gente plantou um de abacate. Então é um espaçamento aí bastante considerável, né? E uma renda muito grande com essas duas espécies. Aqui um pouquinho melhor a vista, né? Do plantio do café com abacate. Onde estão essas falhas aqui, ou o abacate está muito pequeno, ou teve uma perda por causa de uma doença que atacou possivelmente uma bactéria que deu, e nós temos que fazer o replantio. Então, para a gente finalizar, e tem que levar em consideração, essa área de montanhas é muito importante, e a gente tem que tentar seguir esses princípios mínimos, né, para evitar a questão da erosão, degradação dessas áreas, né. Que é o cultivo mínimo, né? O que seria o cultivo mínimo? É o mínimo de uso de maquinários, né? Como a gente viu lá
a questão do trator, ele desestabiliza muito o solo, ele desagrega muito partículas, então com chuva a gente tem muita erosão. A questão da adubação verde, que você vai estar sempre protegendo o solo, sempre deixando ele coberto, a fazer as curvas em níveis, né, e plantio em nível quando possível. Diversidade de espécies, que é muito importante, então você vai estar tentando limitar também a flora, a vegetação que tinha antigamente, né, a questão de diversidade, atraindo pássaros, aves, mamíferos, e o uso de produtos não madeireiros, né. Então a gente tem que ter em consideração também que a área de montanha, ela não é uma área perdida, mesmo aquele topo de morro onde você não pode plantar, as espécies nativas que tem lá, tem muitos produtos não madeireiros que são comerciais, como espécies medicinais, sementes para artesanato. Então é uma área que é muito interessante você fazer esses outros usos para ter maior renda também, do produto rural ter maior renda, né? Pessoal, é uma coisa bem simples, né? Às vezes que a gente tem para apresentar aqui, eu acho que vocês já viram muito, às vezes já conhecem, mas são coisas básicas que a gente tem que seguir, né? Que é interessante, que muitas vezes a gente acha assim, ah, nossa, mas isso daqui todo mundo já sabe. Mas quando a gente vê de carro, se quem pessoal não é daqui de fora, vai ver muito essas áreas degradadas, né? Então muitas vezes eu não sei o que falta, talvez uma capacitação para os produtores rurais, um pouco mais de conversa, um pouco mais de entendimento dessas áreas, né, de importância. Então fica aqui a nossa alerta, né, nossas dicas e experiências que a gente tem dentro do IEF, que é possível ter uma coisa, produção sustentável, lucrativa e que seja também ambientalmente adequada, né? A gente consegue fazer essa conservação. Queria agradecer, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Gostaríamos de agradecer ao professor Marcelo pela excelente palestra e chamo a docente Rebeca